Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito bacana na matéria de gravitação universal e é uma daquelas questões clássicas, né? Até pus na thumbnail desse vídeo, essas questões clássicas, gente, o próprio nome diz, assim, sendo clássicas, é uma questão que precisa saber fazer, assim, porque sempre cai nas provas e no geral a galera costuma acertar questões como essa, assim, você não pode chegar numa prova e vacilar de perder uma questão como essa, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. A gente começar para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Essa aqui é uma questão, gente, da prova da IJSO 2023. Eu tenho feito muitas questões dessa prova por aqui, sempre são questões muito boas. Diz assim, dois satélites artificiais 1 e 2, cuja relação de massas é m1 sobre m2 igual a 2, estão em órbitas circulares ao redor de um planeta e têm os seus períodos de translação relacionados por T2 sobre T1 igual a 2 raiz de 2. Aí logo, a relação entre as energias cinéticas é C1 dividido por C2 é mais próxima de... Aí vai dar um desses itens aqui. Essa aqui é uma questão, gente, que ela é toda amarradinha, as contas dela. Vocês vão ver como é só você seguir o passo a passo, que no instante você chega no resultado. A gente sabe que quando fala de satélites em órbitas circulares, a gente sabe que precisa se utilizar da lei das órbitas do Kepler, né, que é a terceira lei, que fala dos períodos e dos raios. Né? Tudo começa a partir daí. A gente segue essa ordem do jeito que ele fala. Ele fala do T2 sobre T1, então o ideal é que a gente utilize dessa maneira, ó, T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo é a mesma coisa que T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo. Porque é isso que diz a lei das órbitas, né? A lei das órbitas do Kepler. É o quadrado do período sobre o raio, o raio ao cubo é uma constante. Então a gente vai fazer isso, a gente vai passar o T2 sobre T1, já usando aquelas propriedades de potências ao quadrado. É a mesma coisa que R2 sobre R1 ao cubo. É isso que a gente vai fazer aqui. Aí a gente já vai ter uma relação entre os raios. Aí, já usando essas propriedades que são super importantes dentro desse conteúdo. Aí esse T2 sobre T1 a gente vai substituir por 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 ao quadrado é igual a R2 sobre R1 ao cubo. Só que 2 raiz de 2 ao quadrado, gente, é 8, né? Aí você vai ver que isso daqui meio que foi colocado de propósito para facilitar a nossa vida em termos de conta, né? R2 sobre R1 ao cubo, ele vai ser 8, só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Aí se você tem duas expressões que estão ao cubo, é porque as bases são as mesmas. A gente vai ter R2 sobre R1, vai ser igual a 2, e aí a gente já vai ter essa relação. A gente pode deixar dessa maneira. Vocês vão ver que deixando dessa forma como uma fração, é a melhor forma possível de se representar. A gente já tem uma relação direta entre os dois raios, ou seja, o raio 2 ele é o dobro do raio do 1. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a parte do movimento circular, porque essas órbitas circulares elas vão ter movimentos circulares. A gente sabe que no movimento circular a velocidade é 2πr sobre π. A gente vai ter V1. O satélite 1 vai ser 2πr1 sobre T1, o período T1. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai elevar ao quadrado. Nessas questões, toda vida a gente faz dessa maneira, porque se você observar, a energia cinética não tem o V ao quadrado, então a gente vai fazer isso, a gente vai elevar ao quadrado de um lado e do outro. Ó. Aí ele vai ficar 4π ao quadrado, R1 ao quadrado sobre T1 ao quadrado. Aí essa é a expressão do V1 ao quadrado. Aí o legal dessa questão é vocês vão ver, gente, que eu vou fazer assim, bem amarradinho assim as contas. Ó. Eu vou já fazer logo o V2 da mesma maneira, ó. O V2. O V2 ele vai ser 2π R2 sobre T2. Aí a gente vai levar o quadrado de um lado e do outro. Ó. A gente vai ter V2 ao quadrado, ele vai ser 4π ao quadrado R2 ao quadrado sobre T2 ao quadrado. Mas a gente não está querendo saber energia cinética. Se a gente quer saber energia cinética, a gente sabe bem disso, que a energia cinética não é mv ao quadrado sobre 2. Então a gente só precisa multiplicar por m sobre 2 em cada um desses termos. A gente vai encontrar as energias cinéticas, entende?
Como essa questão ela é toda amarradinha, assim, as contas dela, a gente vai ter SC1. SC1 vai mudar simplesmente o seguinte, ele vai ficar com M1 sobre 2 vezes essa expressão. 4π ao quadrado, R1 ao quadrado, sobre T1 ao quadrado. Aí que a gente pode simplificar 2 com esse 4 vai ficar 2 em cima. Aí a gente vai encontrar que o C1 ele vai ser 2M1 vezes π ao quadrado, R1 ao quadrado, sobre T1 ao quadrado. Então já encontramos a expressão para o C1. Aí vai ser 2, a mesma coisa. A gente vai multiplicar por M2 sobre 2, vezes essa expressão do V2 ao quadrado, que é 4π ao quadrado, R2 ao quadrado, sobre T2 ao quadrado. Aí isso aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, simplificando 2 com 4, fica 2 em cima. E aí vai ficar simplesmente 2m2 π ao quadrado, R2 ao quadrado, sobre T2 ao quadrado. Aí a questão quer saber é C1 sobre C2, gente. Então a gente vai fazer essa continha agora. Vou até fazer uma separaçãozinha aqui. E aí vou fazer um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó. É C1 sobre C2. E aí a gente sabe que a divisão de frações, a de baixo a gente vai multiplicar invertida, né? Você pega o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, né? A gente sabe bem disso. Então vai ficar 2m1 π ao quadrado, R1 ao quadrado, sobre T1 ao quadrado, aí multiplicado por T2 ao quadrado, sobre 2m2 π ao quadrado, R2 ao quadrado. Aí pronto, gente, aqui o que a gente vai fazer? Dá para cortar 2, vai embora com 2, π ao quadrado vai embora com π ao quadrado. Aí aqui, gente, aqui é a parte mais interessante da questão, que a gente vai unir aquilo que a gente já sabe do enunciado da questão. Ó. Eu vou isolar M1 sobre M2. Essa questão, quanto mais organizado você for, melhor. Eu vou juntar M1 sobre M2. Eu vou juntar R1 sobre R2 ao quadrado. E eu vou juntar o T2 sobre T1 ao quadrado. E aí tudo isso aqui a gente sabe, gente. Aí dessa maneira vamos chegar no resultado. Ó. Lá no enunciado ele fala que a relação entre as massas é M1 sobre M2 igual a 2. Ó. Aí a gente já vai substituir a primeira. 1, 2. Aí R1 sobre R2, a gente também calculou no começo. Ó. R2 sobre R1 não era 2? Então R1 sobre R2 vai ser 1 sobre 2. Aí que vai ficar invertido, só que é ao quadrado, né? Ele vai ficar invertido e ao quadrado. E aí que você vai ter a relação entre os períodos que a gente já calculou pela lei das órbitas do Kepler. A gente, na verdade, desculpa, pelo enunciado da questão, né? A gente fez a relação entre os raios e a questão ela traz a relação entre os períodos. Ó. T2 sobre T1 é 2 raiz de 2. E aí a gente vai substituir aqui por 2 raiz de 2 ao quadrado. Dessa maneira a gente chega no nosso resultado, gente. A gente vai ficar com 2, que multiplica 1 sobre 4. E esse 2 raiz de 2 ao quadrado a gente sabe bem que é 8, né? Aí pronto, aqui a gente só precisa simplificar esse 4 com esse 8, fica 2 em cima. E aí 2 vezes 2, 4. Finalmente chegamos ao nosso resultado, a gente vai ser 4. Aí um dos itens ele mostra isso, é a letra E. A resposta dela vai ser a letra E. Você vê que essa questão ela é muito de boa, né, gente? Ela não chega a ser uma questão difícil. Ela só é uma questão que, de certa forma, ela exige uma certa organização. Você precisa ser bastante organizado com as suas contas, que aí você não erra, gente. Essa sugestão de fazer desse jeito que eu fiz aqui, super organizadinho, não tem perigo de você chegar numa prova e você errar uma questão como essa. Espero que você tenha entendido direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!